A Adriática S.A., estabelecimento mecânico, tradicional fábrica de equipamentos para máquinas operatrizes, após 36 anos de atividade, tem o prazer de apresentar ao público os produtos de sua fabricação. Pontas rotativas para tornos. Para atender às múltiplas e variadas exigências da indústria, a Adriática desenvolveu vários tipos diferentes de pontas rotativas. São estas o tipo Standard, que é indicado para serviços leves e correntes. O tipo Advanced, para cargas médias, que tem também uma versão com ponta negativa, versão N. O tipo Super, para cargas médio e médio pesadas, que tem também uma versão para copiador, versão C. O tipo Rigid, para cargas médias e pesadas, que tem também uma versão para copiador, versão C. O tipo Classic, para cargas médias, pesadas e extra pesadas, que tem também uma versão para copiador, versão C. O tipo Orbital, para tornear tubos de até 300 milímetros de diâmetro interno. As primeiras 3 pontas, Standard, Advanced e Super, são chamadas Mini pelo reduzido diâmetro da parte dianteira do corpo, o que é conseguido pelo aproveitamento de rolamentos de agulhas. Todas estas pontas que acabamos de descrever têm a mesma arquitetura, eixo giratório e corpo fixo. As pontas Adri-Orbital para tubos, para atender à finalidade para a qual foram projetadas, têm uma arquitetura invertida, isto é, eixo fixo e corpo giratório. E é neste corpo giratório, chamado neste caso de cogumelo, que são alojados os rolamentos, permitindo elevadas cargas radiais e axiais. Mostramos agora as pontas que acabamos de detalhar. Pontas Adri Standard e Adri Advanced. Pontas Adri Super e Adri Rigid. Pontas Adri Classic. Pontas Adri Orbital. Todas as pontas rotativas Adri têm a mesma precisão, isto é, o batimento máximo do eixo giratório ou do cogumelo não supera 5 microns, chegando no máximo a 10 microns para o cone Morse número 6. Todas têm 3 rolamentos. Todos os eixos e todos os corpos são submetidos a um tratamento térmico adequado. Todas as pontas são retificadas internamente e externamente. O que diferencia um tipo de ponta da outra é somente a diferente capacidade de carga radial e axial. Tomamos como exemplo uma ponta rotativa cone Morse 4 a uma rotação de 1000 RPM. Pelo gráfico comparativo das cargas radiais, verificamos que a carga máxima admitida por uma ponta rotativa Adri Standard, nestas condições, é de 200 kgf. Por uma ponta Adri Advanced, é de 260 kgf. Por uma ponta Adri Super, é de 300 kgf. Por uma ponta Adri Rigid, é de 380 kgf. Por uma ponta Adri Classic, é de 550 kgf. Fica assim evidenciada a diferença entre as várias pontas no que se refere às cargas radiais. As mesmas considerações valem quando examinamos o gráfico comparativo das cargas axiais máximas permitidas, que respectivamente são de 185 kgf para a ponta Standard, 230 para a Advanced, 350 para a Super, e 580 para a Rigid e Classic. As duas últimas são iguais por terem estas duas pontas o mesmo rolamento axial. No catálogo técnico,
constam os gráficos das máximas cargas axiais admitidas nas pontas ADRI-orbital e as tabelas das máximas cargas radiais admitidas em função das RPM e do diâmetro interno dos tubos a serem torneados. As pontas rotativas ADRI-orbital se diferenciam entre elas não somente pelo número do cone Morse, mas também pelo diâmetro do cogumelo, alcançando um total de 17 tamanhos. Para finalizar, informamos que na elaboração dos vários gráficos e tabelas de cargas máximas admitidas, foram usadas fórmulas que levam em consideração os seguintes parâmetros: geometria dos conjuntos, materiais empregados, tratamento térmico, RPM de funcionamento, capacidade estática e dinâmica dos rolamentos utilizados, considerando uma vida útil de 2.000 horas e um coeficiente de segurança de 50%. Um dos artigos da Adriática de maior sucesso no mercado nacional e internacional são os novos cabeçotes automáticos para rosquear ADRI NCAR. Estes cabeçotes servem para abrir roscas internas automaticamente em furadeiras de coluna e furadeiras radiais, e também em furadeiras de bancada, uma vez que estas furadeiras tenham um alojamento cone Morse. São fabricados em 5 tamanhos, com capacidade de 3 até 27 milímetros, ou de 1/8 de polegada até 1 polegada e 1/8. Suas características principais são: fricção regulável em lâminas de aço para evitar quebra de machos, um sistema planetário de reversão para inverter automaticamente a rotação dos machos quando terminada a rosca, um jogo de pinças para a centragem dos machos, castanhas cilíndricas autocentrantes, temperadas e retificadas, um sistema de arraste superdimensionado, eixo central montado sobre 2 rolamentos, o que impede engripamentos, extensão telescópica para aumentar o comprimento da vareta, e como opção, um suporte vertical universal para ser utilizado quando a coluna da furadeira for muito afastada do seu eixo de rotação, como no caso das furadeiras radiais. O cabeçote vem acompanhado de seus acessórios e das chaves de serviço dentro de um estojo de madeira. Vamos cortar agora 2 roscas M8 e M16 com cabeçote NCAR3 em aço SAE 1020. Reparamos agora nas várias etapas de execução: colocação do macho na pinça correspondente, aperto da porca da pinça diretamente no cabeçote, aperto do parafuso das castanhas de arraste, centragem do macho com aperto da porca das pinças, regulagem da fricção, colocação do suporte vertical lateral. Agora é só ligar a furadeira e baixar a alavanca para a execução das roscas M8 e M16. No nosso catálogo técnico, praticamente um manual de instruções, constam as rotações recomendadas para as furadeiras em função do diâmetro das roscas e dos materiais a serem rosqueados. Estes aparelhos que vamos apresentar agora podem ser considerados universais
no sentido de poderem ser utilizados em qualquer torno paralelo, com exceção dos tornos de bancada. O primeiro é o aparelho fresador ADRE, que é independente dos outros e permite executar, acoplado a um torno paralelo, várias usinagens para as quais seria normalmente necessária a utilização de uma máquina fresadora. É basicamente constituído de 3 peças. Um esquadro, mediante o qual se prende o aparelho ao torno. Uma morsa dianteira, que serve para segurar as peças que queremos fresar. E uma guia intermediária, que permite, mediante um fuso rosqueado, a movimentação da morsa no sentido vertical. Além disto, 2 gravações no sentido horizontal e vertical permitem medir angularmente as rotações do conjunto. O aparelho é normalmente fixado ao torno mediante o prisioneiro do carro superior do torno. A peça a ser fresada é presa na morsa do fresador mediante 2 ou 4 parafusos. A ferramenta é colocada normalmente no mandril porta-fresa e o conjunto é inserido diretamente no eixo árvore do torno. Para fixar a ferramenta, é possível também utilizar a placa universal do torno. Agora, utilizando os movimentos longitudinal da mesa do torno, transversal do carro e vertical do fresador, colocamos a peça na posição correta para iniciarmos a usinagem, que pode ser realizada manual ou automaticamente. Apresentamos agora alguns exemplos de usinagens diferentes. Fresagem de um rasgo de chavetas com uma fresa de topo. Faceamento de um tarrugo quadrado. Fresagem de um rabo de andorinha. O segundo aparelho é o divisor ADRE Júnior, que é praticamente um divisor convencional, projetado e dimensionado para ser acoplado ao aparelho fresador ADRE que acabamos de mostrar, formando o conjunto fresador-divisor. Como nos divisores tradicionais, a relação coroa sem fim é de 1:40. É fornecido com 3 discos divisores, uma tabela Brown and Sharpe de divisões e uma haste cônica porta-peças que se encaixa no assento cônico do eixo árvore do aparelho. Salientamos que este aparelho divisor ADRE Júnior pode ser aproveitado somente em conjunto com o aparelho fresador ADRE. A peça que queremos fresar deve ser fixada na parte cilíndrica da haste cônica porta-peças. A ferramenta de corte é presa diretamente na placa universal do torno.
e a peça que queremos fresar é presa ao divisor por intermédio da haste cônica porta-peças ou de um mandril porta-pinças com cone Morse. Utilizando agora o movimento longitudinal e transversal do torno e o movimento correto relativo entre a ferramenta e a peça, que neste caso é uma engrenagem. Ligando o torno e avançando o carro transversal, manual ou automaticamente, se realiza a primeira fresagem da engrenagem. Usando a tabela Brown and Sharpe, se determina a rotação angular necessária para realizar a segunda fresagem, que dependerá do número de dentes da engrenagem. As operações sucessivas serão meras repetições até terminar a engrenagem. Em nosso catálogo técnico, constam as fórmulas para determinar o máximo diâmetro das engrenagens que podem ser fresadas com o conjunto fresador-divisor em função da geometria do torno utilizado. Durante a fresagem dos dentes, o parafuso estabilizador que se encontra no mancal quadrado do divisor deve ficar apertado, sendo solto em seguida para permitir a rotação do eixo do divisor. Mostramos agora duas peças usinadas com o conjunto fresador-divisor. Uma peça com sextavado e uma flange com furos equidistantes. O terceiro aparelho é o dispositivo esfero-adre. Este aparelho é um equipamento adicional que permite tornear superfícies esféricas convexas quando inserido no conjunto fresador-divisor. É constituído de uma haste cônica que é presa a uma flange intermediária sobre a qual desliza um braço móvel por intermédio de um fuso. Uma ferramenta de corte é inserida na extremidade do braço. Introduzindo a haste cônica do dispositivo esfero-adre no divisor já inserido no fresador e fixando-a com o parafuso tirante, o braço do dispositivo esfero-adre terá a mesma rotação do eixo árvore do divisor. Coloca-se, por exemplo, um tarrugo cilíndrico já desbastado na placa universal do torno. Após ter alcançado a posição correta e destravado o parafuso estabilizador do divisor, será possível, virando a manivela, tornear uma superfície esférica. O diâmetro máximo da superfície esférica que é possível tornear é de 150 milímetros. O porta-ferramentas múltiplo é um aparelho amplamente usado na Europa desde o começo do século em todos os tornos paralelos, chegando na prática a ser indispensável tanto em produção como em ferramentaria.
É constituído de um prisma central quadrado, que é fixado na espera do torno mediante o prisioneiro nela existente, e de uma série de suportes porta-ferramentas que se acoplam lateralmente ao prisma central mediante braçadeiras acionadas por pinos excêntricos. O prisma central pode ser com 2 alojamentos ou com 3 alojamentos, e o equipamento básico que acompanha o prisma central é constituído de 3 suportes estándar, um suporte prismático, um suporte cônico direito, um porta-bedames e chaves de serviço. Podem ser adquiridos suportes adicionais. Depois de ter colocado o porta-ferramentas múltiplo na espera do torno, tê-lo segurado no prisioneiro e tê-lo travado com o pino de referência, verificamos que o rápido e simples ajuste em altura dos suportes porta-ferramentas dispensa uma imprecisa e morosa colocação de calços. Possibilita a realização de qualquer número de operações em uma peça sem tirá-la do torno, permitindo a repetição da mesma sequência em qualquer número de peças, mantendo a mesma tolerância. A rapidez da troca de suportes quase elimina os tempos mortos entre uma operação e a sucessiva. Permite a realização de furos mediante o uso dos suportes porta-brocas. Aproveitando o avanço automático longitudinal do carro do torno. Todas as partes que constituem o porta-ferramentas múltiplo de troca rápida são tratadas termicamente e todas as guias são retificadas. São fabricados em 5 tamanhos de porta-ferramentas múltiplos e cada tamanho pode ser com 2 ou 3 alojamentos. A escolha do tamanho do porta-ferramentas depende da altura das pontas sobre o assento da espera. Quanto maior for esta altura, maior deverá ser o tamanho do porta-ferramentas múltiplo. Em nosso catálogo técnico, constam as normas que devem ser seguidas para a escolha correta do porta-ferramentas múltiplo em função da geometria do torno. Um simples exemplo de usinagem vai demonstrar a rapidez e praticidade da execução da seguinte peça a partir de um tarrugo de aço SAE 1045 de 1,5 polegadas. A sequência esquemática é a seguinte. A sequência prática vem a seguir. Em alguns casos, é possível e aconselhável trabalhar com 2 porta-ferramentas múltiplos, sendo um deles colocado na parte traseira do carro transversal, realizando 2 operações simultâneas. Neste caso, furação e desbaste externo.
A Adriática fabrica dois tipos de retíficas de suporte. As retíficas Adri Standard em 3 tamanhos de meio, 1 e 1,5 cavalos. E a retífica Adri Extra de 0,75 cavalo. Todas estas retíficas são fornecidas com motor trifásico bipolar e podem ser alimentadas em 220, 380 ou 440 volts e 50, 60 ciclos. Um esquema elétrico de ligação acompanha cada retífica. Em todas elas, os motores são balanceados dinamicamente, assegurando um mínimo de vibração e ruído. Todas elas executam retificações internas e externas. A retífica Adri Standard de meio cavalo tem um rebolo de 150 milímetros de diâmetro para retificação externa e uma velocidade máxima do mandril de 17.300 RPM em 60 ciclos para retificação interna. A retífica Adri Standard de 1 cavalo tem um rebolo de 200 milímetros de diâmetro para retificação externa e uma velocidade máxima do mandril de 12.400 RPM em 60 ciclos para retificação interna. A retífica Adri Standard de 1,5 cavalos tem um rebolo de 250 milímetros de diâmetro para retificação externa e uma velocidade máxima do mandril de 8.700 RPM em 60 ciclos para retificação interna. O mandril das retíficas Adri Standard é equipado com rolamentos de contato angular para altas velocidades. As retíficas Standard são acompanhadas por uma série de acessórios. A retífica Adri Extra é uma retífica mais sofisticada e tem mais recursos do que as retíficas Adri Standard. São estes: tem 2 mandris, um para retificação externa e outro para retificação interna, permitindo este último alcançar 27.400 RPM em 60 ciclos e furos milímetros de diâmetro. Tem um porta-mandris regulável em altura, dispensando o uso de calços para alcançar a altura desejada do rebolo. A face dianteira do porta-mandris é retificada para permitir o alinhamento dos mandris. Acompanham a retífica Adri Extra os seguintes acessórios: 4 extensões para retificação interna, um pino cônico para balanceamento estático dos rebolos retos, 6 polias que permitem conseguir uma completa gama de velocidades, 5 rebolos, sendo de 150 milímetros o rebolo para retificação externa, um extrator, 2 porcas fixadoras e chaves de serviço, sendo tudo acondicionado em uma caixa estojo de madeira. Também para as retíficas de suporte, é necessário, para assegurar a qualidade das superfícies retificadas, diamantar previamente os rebolos. Além disto, no caso de retificação externa, é necessário, para eliminar eventuais vibrações, providenciar o balanceamento estático dos rebolos, deslocando os contrapesos que se encontram nas flanges porta-rebolos. A sequência destas operações é descrita no nosso catálogo técnico. Mostramos agora as retíficas Adri Standard e Adri Extra em ação. Retífica Adri Standard, retificando uma superfície cilíndrica. Retífica Adri Standard